Direito e Cristianismo. Pretendemos fazer um pequeno extrato do nosso livro, o Pós-Positivismo como Expressão do Direito Ético, o Direito como Experiência e Comunicação Normativa, disponível no site da editora Allprint e disponível em diversas livrarias. A respeito do tópico da influência da tradição judaico-cristã na formação da essencialidade ética do direito, em contraposição com o racionalismo da tradição greco-romana, que predominou e predomina nas faculdades de direito. O tema direito e cristianismo não é novo, já havendo obras que abordaram o tema, ora estabelecendo a primazia do direito sobre o cristianismo, ora estabelecendo a primazia do cristianismo sobre o direito. Isto inclusive dentro da perspectiva cristã, que influenciou posteriormente o debate entre secularismo e laicismo, em que a política quer absorver a religião, e o fundamentalismo religioso, em que a religião quer absorver a política, que são perspectivas diferentes da laicidade, em que cada um pode ter ou não suas crenças e compromissos religiosos, desde que não viole as leis justas, proporcionais e razoáveis. Inicialmente pensamos ser interessante destacar que a relação do direito com o cristianismo se dá não pelo direito em si, mas com a justiça, como respeito ao espaço de atuação de cada um, que ficou bem definido por Jesus e concretizado por São Paulo, ao dizer que a César, o poder público, deveria se dar o que é de César, e a Deus, o livre agir do bem no mundo, o que é de Deus. A César o tributo e o direito que ele estabelecia e deveria se submeter, e a Deus a graça, como favor imerecido, a gratuidade e a gratidão. Mas para chegarmos a isto, é necessário que se faça uma pequena abordagem histórica, dentro da própria tradição judaico-cristã, que influenciou a cultura ocidental com viés de universalidade. No seu livro A Simbólica do Mal, o pensador francês Paul Ricoeur defende a existência de diferentes concepções de noção de pecado. Em primeiro lugar, o pecado como mancha, degradação física, sujeira, por não observação das leis da natureza, naturais, o que gerou a cultura do puro e do impuro, sendo enfatizado pelo judaísmo helênico, que aproximava as leis de Deus às leis da natureza, muito próximo da cultura oriental, onde Deus é expressado pela harmonia cósmica e qualquer doença era tida como uma violação das leis de Deus, em uma associação de Deus com a natureza. A segunda concepção de pecado, que seria a concepção de pecado religiosa, seria a violação da aliança com Deus. O Deus do judaísmo estabelece várias alianças com o seu povo que deveriam ser observadas como prova de fidelidade. Jesus, já na perspectiva cristã, oferece uma nova aliança com o coração dos homens e a prática do bem, sendo o caráter redentor de Jesus atestar que o mal não procede de Deus, mas é a opção humana em face de sua natureza decaída, errando o alvo na sua relação com Deus a partir da prática da maldade. Uma terceira concepção de pecado tem caráter ético-jurídico e tem a ver com a noção de culpa, violação de dever de cuidado para com o outro. Grande parte do pensamento farisaico era atribuído à associação de pecado com culpa, imputando qualquer favorecimento religioso em detrimento de outrem como uma razão para a perseguição por violação de um dever. Tudo isso deve ser entendido pela relação da comunicação religiosa que tem início na mitologia judaica do céu e da terra, onde o azul significa a comunicação, o branco o conhecimento, lidando-se assim com a circulação do conhecimento, que se tornou difuso a partir da Idade Média e pelo comércio, com seus diversos simbolismos, cores, números, letras, semelhanças e significados de pessoas e nomes, parte do corpo e objetos. Como já defendido, Jesus diz que Deus Pai, Criador do céu e da terra, era bom e manifestava o amor, sendo que o mal não procedia dele, que agia a partir do Espírito Santo, o agir do bem por nós em nós, estando presente a própria comunhão, onde o pão, o corpo de Cristo, representa o alimento comum, e o vinho, o sangue de Cristo, a vida e o trabalho das pessoas. Jesus várias vezes se embateu contra o pensamento farisaico, defendendo a noção de perdão de pecados e dívidas, flexibilizando a aplicação da lei mosaica que ele não vinha revogar, mas aplicar, sendo que os 10 mandamentos foram transformados em 613 prescrições, sendo um número simbólico uma análise combinatória de violação dos 10 mandamentos na tradição judaica. Como pode-se constatar na leitura bíblica, os textos do Antigo Testamento têm um grande conteúdo jurídico, sendo divididos nos livros da lei, a Torá, o Pentateuco, na versão grega, os livros históricos, os livros de sabedoria, os livros proféticos, sendo o Antigo Testamento resumido como a lei e os profetas. Quando Jesus diz que deve atribuir a César o que é de César, englobando o direito, faz com que a Torá seja uma lei aplicada ao próprio poder público em diferentes culturas, o que não existia na época do Império Romano, sendo função das constituições atuais, e Jesus o primeiro constitucionalista moderno, atribuindo
atribuindo-se ao profetismo a mesma função democrática da política. Isso não foi claro ao longo da história, sendo que Jesus antecipou em quase 1800 anos a Era dos Direitos, como definiu Norberto Bobbio. O que se inicia com a Guerra de Independência Americana e a Revolução Francesa, até mesmo pelo fato de que o corpo de Cristo identificava uma realidade espiritual, não uma realidade naturalística, possibilitando o surgimento da concepção individual que a espiritualidade se estabelece como vínculos comunitários para o cristianismo. Por isso, somente na perspectiva do pluralismo jurídico é que se pode entender a existência de códigos de juridicidade, como a organização interna das instituições, como a função do Talmud para a Torá judaica, como o Código de Direito Canônico para a Bíblia e para a tradição católica, a Suna para o Alcorão, para os islâmicos, e os estatutos e costumes disciplinares das comunidades religiosas em geral. Como vemos, tais estatutos ou costumes são vinculantes dentro da organização religiosa, mas não têm a ver com a graça oferecida pelo cristianismo, com gratuidade e gratidão. Apesar de instituições de tendência, tais normativas passam por uma filtragem constitucional e democrática dos direitos humanos fundamentais, sendo discutidas então pela noção de justiça, respeito ao espaço de atuação de cada um, sendo a justiça de Deus a graça, como favor imerecido, como gratuidade e gratidão. O que opõe a exigibilidade e correção do direito à graça da comunicação religiosa, a livre circulação do bem, que une o amor e a justiça como esperança cristã.